César Soares da Silva. Boa tarde. Se Payet não renovar, quem seria o camisa 10 europeu hoje para vir no Vasco ou no Brasil? Bom, essas coisas de contratação e numeração não é o mais importante, né? Provavelmente o Felipe Coutinho deve assumir a camisa 10, caso ele renove, né? E queira permanecer no Vasco. E aí eu acho que esse dinheiro, né, que vai, entre aspas, sobrar, né, eu acho que o Vasco deveria contratar um jogador de lado de campo, um ponta bom, de novo. É só exemplo, porque eu falo desses dois atletas há alguns anos aqui na live, porque eu gostaria muito, principalmente o Richarlison. É ir atrás de um jogador como o Richarlison, como Gabriel Jesus, um jogador desse nível, né? O Vasco tem que começar a sonhar um pouco mais alto, não ficar trazendo apostas, como alguns jogadores que vieram são apostas, jogadores até que podem ter um nível técnico para jogar num determinado time, num determinado campeonato, mas alguns já provaram que não tem a menor condições de jogar no Vasco. Um grande abraço para você também, Marlon, que ele está agradecendo aqui, ó, porque eu escolhi o comentário dele. Valeu. Vamos ver aqui, vamos ver mais alguma coisa. Vamos ver isso aqui. Eu estou escolhendo aleatoriamente. Thiago Miller. Ed, temos que elogiar o time também. O Vasco jogou bem e ganhou. Isso que importa. Somos quarto no Brasileirão. Mas era exatamente isso que eu estava fazendo, Thiago, elogiando, respeitando a grandeza do esporte e o bom jogo que fez o esporte. O esporte foi muito prejudicado contra o Palmeiras. No jogo contra o Vasco, não, acho que foi um jogo limpo. O esporte chegou em algum momento a estar melhor do que o Vasco, mas o Vasco tem qualidade técnica, tem o artilheiro Verratti, jogava em casa diante da sua torcida, foi lá, fez o gol, e depois do gol, acho que as coisas melhoraram bastante para a equipe do Vasco da Gama. Eu estou comemorando bastante. Se o Vasco se mantiver aí entre os 4, 5, 6 primeiros colocados e conseguir uma vaga para a Libertadores do ano que vem, acho que seria sensacional. E aí tem que ver quem são os jogadores que eventualmente irão renovar o contrato, né? Acho que Léo Jardim é unânime, todo mundo quer que o Léo Jardim renove o seu contrato com o Vasco. Payet também é unânime que todo mundo vai agradecer pelos serviços prestados. Não foram excelentes serviços prestados como jogador de futebol, mas um cara que agregou, um cara educado, que, enfim, tomara que ele consiga resolver seus problemas particulares, né, e que o Vasco dê todo o apoio a ele e entenda se ele é culpado, se ele é inocente, se ele de fato teve problemas lá com a menina, mas o Vasco tem que apoiá-lo e estar do lado certo da história. Se for provado que aconteceu alguma coisa, que o Vasco se posicione também, e é assim que eu vou fazer. Eu estou sempre ao lado das coisas corretas da vida. Beleza? Vamos ver aqui o que diz o Sérgio Martins. Sérgio Martins já manda sempre superchat. Vamos ver o que ele está falando. Eric Joey, o Adson não joga como meia. Ele é ponta mesmo, mas acho que o Garré pode fazer essa função. Acho que eles estão discutindo ali quem seria o substituto do Payet, né, do Dimitri Payet. Cara, tem uma coisa que vai me agradar bastante.
é o fato do Felipe Coutinho não sair todos os jogos, né? Eu acho que ele fisicamente já está bem, já tá com condições de jogar os 90 minutos. Por que eu falo isso? Porque tem sempre uma oportunidade, quando o jogo está pré-definido, as oportunidades aparecem, tem sempre uma penalidade, uma falta. Essa coisa de obrigatoriamente fazer as 5 substituições me incomoda um pouco, porque às vezes você tira de campo jogadores que estão bem. Se for para poupar, eu entendo, mas quando tem uma sequência de 2, 3, 4 jogos seguidos, como tem agora, né? Jogo meio de semana e depois, no sábado, o clássico contra o Flamengo. O que a gente tem que fazer? Poupar? Não, temos que jogar. Jogar, botar em campo os melhores e a partir daí conquistar as nossas vitórias. Vamos ver o que diz aqui o meu querido amigo Rafael Teuto. Edmundo, fez falta na final da Supercopa de 95. Com ele seríamos campeões. Valeu, meu amigo. Obrigado aí pelo carinho. José Alberto Júnior. Boa noite, meu ídolo. Acho que o Tietê não pode ser titular. E o Adson tem vaga. E o Ryan está crescendo de produção. O Vasco está em evolução. Te amo, meu ídolo. Você fala do Vasco e os seus olhos, o seu olho brilha. Isso é verdade, me emociona. Só falar a palavra Vasco me emociona bastante. Cara, eu sei que a gente está muito feliz pela colocação, pela vitória, mas na semana passada a gente perdeu para o Corinthians e estava bravo, achando que ninguém mais servia. Eu respeito muito a opinião do técnico, né? Quando o técnico escala o Tietê de titular, por exemplo, eu acho que tem um porquê. Por quê? Eu respondo. Porque é a cabeça do técnico que está a prêmio. Imagina se o Tietê vai mal e o Vasco perde para o Sport em São Januário. As vaias iam acontecer, como aconteceram contra o Porto Cabedelo, e mesmo com a vitória. Então, assim, a gente tem que comemorar a vitória e respeitar a escalação que é feita. Entrou o Paulinho, não foi bem, entrou o Jair, não foi bem, entrou o Cocão, não foi o Matheus Carvalho, não foi bem, ou pelo menos não agradou o técnico. Acho que para esses jogos em casa, que você precisa ter a posse de bola, acertar passe, ir e voltar, né? O Tietê preenche bem. Se ele joga bem, se ele jogou bem, se ele jogou mal, aí é uma avaliação individual de cada um. Eu, particularmente, não contrataria o Tietê. O Tietê não é um jogador barato. Ele ficou livre no mercado, né, depois do término do contrato dele com o Botafogo. É um jogador vencedor, um jogador que, por onde passou, conquistou bastante coisa, mas é um jogador que já está mais para término de carreira. Não estou terminando a carreira de ninguém. Acho que o Vasco poderia ter ido no mercado e contratar alguém que possa entregar um pouco mais, mas ele está longe de ser ruim. Longe, muito longe de ser ruim. E é um jogador vencedor. Não sei quanto ganha, né? Hoje os números, as cifras são impressionantes, né? São números altíssimos, então, e para qualquer um, não é porque é um jogador de nome, um jogador vencedor como é o Tietê, todos ganham muito. Só me irrita um pouco o fato de, quando você traz um jogador assim, que não faz 20 gols por ano, a posição também nem permite que isso aconteça,
mas você inibe que um Estrela, que um JP, enfim, que um jogador da base possa ter a sua ascensão. Mas, uma vez escalado pelo técnico Fábio Carille, eu vou torcer para que ele tenha um excelente desempenho, que possa fazer uma excelente partida e contribuir para que o Vasco consiga suas vitórias. Salve, torcedor vascaíno, sejam bem-vindos ao canal Vasco Full. Todos os dias tem conteúdo exclusivo aqui do Vasco para vocês, então deixa seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, assim você não vai perder nenhuma notícia do Vasco da Gama, do Gigante da Colina, aqui no YouTube, tá bom? Deixa seu like, se inscreva no canal e deixe seu comentário, a sua opinião. O Pablo Verratti hoje é um dos melhores camisa 9 do país? Deixa a sua opinião, deixa o seu comentário. O Vasco aí tá fortemente agora com o Fábio Carille. Vamos ver se vai conseguir os resultados, né? E vai enfrentar um time difícil agora na sequência do campeonato brasileiro, né? O Vasco da Gama que perdeu do Corinthians, mas ganhou do Sport. Então, o Vasco da Gama vai que vai com tudo no Campeonato Brasileiro. Tamo junto, forte abraço e vai Vasco!